Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcelo Alvim. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma introdução aí à dinâmica orçamentária básica. Esse é um vídeo que eu apresento nas aulas de contabilidade gerencial e administração financeira de empresas e orçamento empresarial. É um exemplo básico, mas eu acho que dá para você entender como é que é a dinâmica principal aí de um orçamento empresarial. Vamos lá. Primeiro vamos ao conceito de orçamento, né? O orçamento empresarial é um plano financeiro detalhado que projeta receitas, despesas e investimentos futuros da empresa. Então, ele serve como uma ferramenta de controle, de planejamento, permitindo ao administrador estabelecer metas financeiras, alocar recursos de forma eficaz e monitorar o desempenho real em relação às projeções. Então, o orçamento ele abrange diversas áreas, de toda a empresa, como operações, investimentos, despesas, fluxos de caixa, auxiliando na tomada de decisões informadas e na avaliação de progresso em direção aos objetivos organizacionais. Você nunca pode esquecer de uma velha frase que você só gerencia aquilo que você consegue medir, e eu complemento, controlar também. Então, o orçamento ele serve como uma ferramenta de tomada de decisão numa empresa que pretende usar as informações contábeis e financeiras como ferramentas para melhores tomadas de decisão. A natureza dos orçamentos. Planejamento financeiro é a principal natureza do orçamento. Então, ele reúne ferramentas essenciais aí para tomadas de decisão. Projeção futura, então ele envolve projeção de receitas, despesas, investimentos e o fluxo de caixa da empresa nas estimativas futuras. Metas e objetivos, então ele segue aí as metas financeiras estabelecidas no planejamento estratégico, por exemplo, e então busca alcançar essas metas num determinado período definido. Também é um instrumento de alocação de recursos, pois permite a alocação e eficiência de recursos, garantindo o fluxo de fundos, garantindo aí, né, que o fluxo de fundos seja direcionados às áreas prioritárias. É um instrumento de tomada de decisão, pois auxilia a fornecer informações sobre o impacto financeiro de diferentes estratégias. Serve também como controle e monitoramento, como eu já comentei. É um instrumento eficaz de comunicação, porque você, uma vez traçada a estratégia da empresa, o orçamento é um dos instrumentos que comunicam a estratégia da empresa para o próximo ano, né? Então, a estratégia da empresa vai estar traduzida em números quantificáveis ali, né, em metas quantificáveis, e isso já é um instrumento de comunicação para todo o corpo gerencial e de colaboradores da empresa, para onde que a empresa quer caminhar. É um instrumento também de motivação e responsabilização, uma vez que você tem um controle de recursos estabelecidos no seu departamento, com a sua equipe. É um instrumento que serve para controlar e também motivar a equipe a seguir um determinado rumo, né? Um determinado propósito dentro da empresa. Então, ele alinha as expectativas nesse sentido. É um instrumento de integração estratégica, porque ele faz a ponte entre o dia a dia da empresa e o planejamento estratégico de longo prazo. E, por fim, ele também é uma ferramenta de aprendizado. Uma vez que você vai comparando o orçado com o realizado e vai analisando o porquê das distorções, porquê dos desvios, você vai aprendendo a gerenciar melhor aquela atividade que está sob a sua responsabilidade. Então veja que o orçamento ele tem aí bastante benefícios, apesar de ter um custo de implantação e de execução, mas os benefícios eu creio que suplantam muito esses custos dentro da empresa. A gente precisa diferenciar o que é orçamento estratégico, operacional e orçamento de capital. O orçamento estratégico, ou planejamento estratégico, ele é muito baseado no longo prazo, onde a empresa precisa periodicamente estabelecer ali metas e objetivos de longo prazo, como missão, visão, aonde que ela quer chegar com a sua atividade,
e a principal natureza do planejamento estratégico é mais qualitativa do que quantitativa. Muito embora o planejamento financeiro de longo prazo, que está atrelado ao planejamento estratégico, já é uma quantificação dessa estratégia, uma tentativa de quantificação dessa estratégia, né? Então, você tem aí como principal característica vários anos à frente. O orçamento empresarial, ele é um planejamento de curto prazo, que a gente chama, porque ele está visando o próximo ano, o chamado orçamento operacional. Então, ele vai detalhar de uma forma muito mais analítica o que se espera de ter de receita, dos custos, das despesas do período, dos investimentos e de onde vai extrair os financiamentos para bancar a atividade daquele ano, né? Então, ele é um instrumento mais analítico de controle de curto prazo. E existe o orçamento de capital, que são os investimentos que a empresa precisa fazer também numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, e que precisa ser analisada a viabilidade desses investimentos, né? Então, o estudo de viabilidade desses investimentos, desses alocação de recursos de longo prazo, é chamado de orçamento de capital. Bom, tudo isso culmina na projeção do fluxo de caixa, DRE e orçamento e balanço patrimonial da empresa. A partir disso, a gente tem condições de extrair dali a expectativa de desempenho econômico e financeiro da empresa, que deveria ser a tradução do que se deseja como planejamento estratégico. Para que serve então o sistema orçamentário? Primeiro, ajustar o planejamento estratégico, como a gente já comentou, ajudar a coordenar as atividades diversas de partes da organização. Então, é um instrumento de motivação e comunicação, como a gente comentou, designar responsabilidades aos gerentes, autorizar as quantias que lhes são permitidas e gastar e informá-los do desempenho que é esperado deles, né? Então, é um instrumento ali de não só de controle, também como de incentivo para que as atividades sejam coordenadas rumo a um objetivo único, que é a missão da empresa e atingir a sua meta de longo prazo, que é a visão da empresa. E o último item é o comprometimento de todos, uma vez que todos estão alinhados com aquilo que foi traçado, e existe aí o comprometimento de todos para que esse orçamento seja de fato atingido dentro do esperado. Os diversos tipos de orçamento ao longo dos anos, das décadas, né? Em 1919, mais ou menos, é que começaram as técnicas de orçamento empresarial, né? As grandes indústrias foram crescendo e foram tendo necessidade de maior controle. Então, começou-se com um orçamento empresarial básico, né, que seguia toda a estrutura hierárquica rígida, tradicional. Depois veio a ideia do orçamento contínuo dentro da empresa, que era um pouco mais flexível. O orçamento empresarial inicial ele era fixado e não se alterava mais. Aquilo que estava fixado deveria ser, de fato, controlado e seguido dentro da empresa. Isso num mundo muito mais estável. À medida que você vai tendo um crescimento das empresas no sentido de crescer mercado e complexidade de produtos, esse orçamento também sofreu uma necessidade de alteração. Então, criou-se o chamado orçamento contínuo, onde haviam revisões periódicas dessas metas estabelecidas para o curto prazo. E o orçamento ele ia se ajustando ao longo do tempo, né? E depois desse período veio o chamado orçamento base zero, onde então parava-se de fazer orçamento olhando para o passado e a repetir aquilo que estava estabelecido no passado para o futuro. O orçamento base zero simplesmente diz que você vai esquecer o que houve de histórico de despesa ou de receita da empresa no passado e vai projetar como ela tem que ser daqui para frente, com as suas novas metas, com os seus novos planejamentos estratégicos, né? Então, o orçamento base zero ele ganhou força aí no início aí, em meados da década de 80 e de 90. Veja vocês que a base de ativos das empresas dessa época era muito mais ativos tangíveis e menos ativos intangíveis.
A característica de hoje é que as empresas têm uma base muito menor de tangível e uma base maior de ativos intangíveis. Isso também leva a uma necessidade de melhorias nos processos orçamentários dentro da empresa, né? Então, por isso veio o chamado orçamento flexível, onde eram projetados recursos para vários níveis de atividade, e o orçamento por atividade, onde então se fazia a medição do custo da atividade e o orçamento de cada atividade na empresa, entrando em cada processo. Então, do início, o orçamento era feito para a empresa como um todo, depois como departamentos, depois flexibilizou-se, depois tornou-se orçamento contínuo e agora por atividade. E mais recentemente, né, a partir da década de 2000 e 2010, você tem o chamado Beyond Budget, que é um orçamento feito com base em benchmark de concorrentes externos, por exemplo. Então, não é feita uma fixação de metas financeiras através de análise de recursos internos, e ao contrário disso, você tem aí metas estabelecidas a partir da comparação da empresa com o mercado, né? Então, é um orçamento muito mais flexível, muito mais moderno e que permite à empresa ir ajustando os seus recursos à medida que o, o ambiente externo vai se alterando, o ambiente da concorrência, o ambiente do mercado em que ela atua, né? Então, esse é um tipo de orçamento que as empresas mais modernas, principalmente as de tecnologia, têm seguido, porque os processos delas são muito mais flexíveis e precisam de um orçamento também diferente de um processo orçamentário de uma indústria onde os processos de produção são mais estáveis. Então, o orçamento, ele basicamente ele tem que cobrir toda a cadeia de valor da empresa, né? Então, isso aqui é uma figura bem conhecida aí no meio empresarial. Você tem aqui as principais atividades de uma empresa, você tem as atividades fins da empresa e você tem as atividades meios, né? As atividades que vão sustentar as atividades fins. Então, cada atividade dessa tem que ter um recurso alocado, tem que ter um orçamento para que aconteça de fato a entrega da empresa que ela promete nos seus produtos e serviços, né? Para que aconteça aí a chamada receita operacional. Então, todos esses custos e investimentos são estabelecidos dentro dessa ideia de se alcançar uma margem de lucro, uma margem de sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. O orçamento, ele parte da premissa de que a empresa está numa atividade procurando ali uma margem de sustentabilidade. Isso serve tanto para uma empresa que objetiva lucro, como para uma empresa que também não objetiva lucro, né? Não é com fins lucrativos. De todo modo, é uma empresa que precisa ter uma margem de sustentabilidade para que ela não entre em dificuldades financeiras de desequilíbrio de caixa ao longo do tempo. Então, o orçamento ele não serve só para empresas que visam lucro, ele serve para empresas, organizações, melhor dizendo, que podem ser sem fins lucrativos, mas que têm sob responsabilidade a gestão de recursos. Vamos aqui, para a gente entender como funciona um orçamento operacional básico, apresentar um caso prático sobre a projeção do resultado do fluxo de caixa de um balanço de uma empresa para o ano seguinte, partindo aí da ideia de como é que se estabelece toda a dinâmica de estimativas dentro do processo orçamentário. Então, o caso ele vai dizer o seguinte: a CIA Paraná é produtora de um suplemento vitamínico especial para cães, cujo mercado não para de crescer. A seguir estão dados as premissas para que você possa fazer o orçamento mestre da empresa para o próximo trimestre. Então, o objetivo final é contribuir, é construir, através da consolidação de todas as peças orçamentárias, a demonstração de resultados, lucro ou prejuízo,
a demonstração de fluxo de caixa, superávit ou déficit. A figura a seguir resume o processo de construção do orçamento mestre de qualquer empresa. Então, ela servirá como guia para a solução do caso prático. O que eu quero dizer é que essa figura a seguir ela é a base de qualquer sistema orçamentário, seja ele simples ou complexo dentro de uma empresa. Todo sistema orçamentário que está embutido no ERP, Enterprise Resource Planning, o software que gerencia todos os recursos da empresa, o sistema orçamentário vai estar seguindo basicamente essa lógica aqui. Então, em primeiro lugar, é feito o orçamento de vendas, que parte da premissa de que o que vai vender, a quantidade que vai vender de produtos ou serviços da empresa para o próximo período. Se for uma empresa sem fins lucrativos, aquilo que ela vai entregar de projetos e obter recursos que vão financiar esses projetos no próximo período. A partir, então, do orçamento das vendas, a gente vai ter que fazer aqui um orçamento do estoque de produtos finais e o orçamento do custo de fabricação. Nós estamos partindo aqui de um exemplo de uma empresa fabril, então, portanto, eu estou falando em estoques e custo de fabricação. Se fosse uma empresa de serviço, não há que se falar em estoques de produtos acabados, produtos em processo, como a gente vai falar aqui durante essa apresentação. De modo que este modelo de orçamento para a indústria fabril é o que seria de mais completo dentro da nossa proposta de modelo básico, para você entender como é que é o sistema orçamentário dentro de uma empresa. Então, a partir do momento que é feito a estruturação e o orçamento do estoque, você tem aqui a base para orçar o custo das matérias-primas que serão necessárias para produzir os produtos. E você tem aqui a base também para orçar o custo dos materiais e orçamento, os materiais estão aqui, perdão, aqui o custo da mão de obra, né, da mão de obra direta, orçamento de custos da mão de obra direta, e a terceira categoria de custos, que é o custo indireto de fabricação. Então, qualquer produto que você tenha aí como referência, ele existe um custo de produção. O custo de produção, normalmente, ele está distribuído nessas três grandes naturezas aqui. O custo de materiais, o custo de mão de obra e custos indiretos de fabricação. Toda a estrutura da fábrica que é usada para fabricar aquele produto. Então, essas três grandes categorias de custos são dimensionadas em termos orçamentários também. A partir daí, a gente tem o quanto está sendo vendido, a gente tem condições de calcular o custo das mercadorias vendidas, ou o custo dos produtos vendidos naquele determinado trimestre ou qualquer período que você queira ter como referência. Depois de feito isso, a gente vai fazer o orçamento de custo de projetos, se tiver algum custo de pesquisa e desenvolvimento, o orçamento de custos de marketing, orçamento de custos de distribuição, orçamento de custos de serviços aos clientes e custos administrativos. Toda essa base que está aqui, que a gente está chamando de custo, custo e custo e custo, na verdade, na linguagem contábil, se está ocorrendo fora do processo fabril, são chamados de despesas, né? Então, aqui são chamados custos de período ou despesas. Tudo aquilo que está ocorrendo dentro do processo fabril é chamado de custo de fabricação. É só uma nuance aí em relação à linguagem dos contadores e controllers. Tudo isso que a gente está falando aqui é o chamado orçamento operacional. É a operação necessária para gerar o lucro dentro da empresa. Depois disso, então, é feito aqui o orçamento financeiro. O que você vai compor o orçamento financeiro? Essas peças aqui, o orçamento de capital, que é o orçamento de investimentos necessários de longo prazo, como máquinas, equipamentos, algum, algum investimento de pesquisa e desenvolvimento, se houver, orçamento de caixa, projeção do balanço patrimonial e, por fim, os indicadores sobre esse balanço patrimonial. No nosso caso prático aqui, a gente vai chegar até aqui no fluxo de caixa. Nós vamos deixar de lado aqui
a projeção do balanço patrimonial em indicadores para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo. Então, a primeira fase do nosso orçamento vai ser aqui a projeção de receita de vendas. A projeção de receita de vendas, ela tem como fatores aí a seguinte fonte de informação: os dados históricos da empresa, né, se é um orçamento que a gente tem numa empresa que já vem em uma dada estabilidade. É claro que a gente precisa estar sempre verificando a projeção de longo prazo da empresa e a tradução disso na receita que vai ser gerada no próximo ano, né? Tendências econômicas com relação a PIB, inflação, juros, tudo aquilo que afeta o mercado de consumo e de prestação de serviço, que, por sua vez, afeta a receita da empresa, né? Fatores regionais, plano de marketing e o ciclo de vida dos produtos, né? Então, tudo isso aqui dentro do planejamento estratégico é feito, por exemplo, dentro da matriz PEST, onde você tem fatores políticos, estratégicos, sociais, tecnológicos e atualmente ambientais, que podem afetar as vendas da empresa, seja no longo, médio e curto prazo. Então, o orçamento de vendas, teoricamente, ele está sendo um reflexo de tudo isso que a gente está falando aqui, de análise prévia que tem que ter. Então, as premissas aqui para a receita de vendas, ela vai ser o seguinte: a empresa planeja vender 3.000 unidades do produto em janeiro, com acréscimo de 500 unidades ao mês. Então, lembrando que o nosso produto aqui é uma ração para cães. O preço de venda foi definido em 80 por unidade. Essa é a premissa de vendas que a gente tem. Impostos. A empresa espera pagar 20% de impostos sobre a receita a título de ICMS, PIS, COFINS e ISS. Lembrando que isso aqui vai mudar com a reforma tributária e a gente não tem ainda a condição de estabelecer aqui como que vai ficar isso no futuro de médio e longo prazo. Então vamos manter aí todo o arcabouço tributário que a gente tem até hoje. Tabela 1. Então nós temos aqui o orçamento de vendas que é feito. Então você imagina aqui um sistema de orçamento dentro de uma empresa e você tem a tabela de orçamento de receita. Aí se você tem por produto e por serviço, depois isso é consolidado numa tabela única. Então, como nós estamos fazendo aqui uma projeção para os próximos 3 meses, apenas para exemplificar a dinâmica, a gente tem então aqui, conforme está na premissa, 3.000 unidades de vendas em janeiro e terminando março com 4.000, subindo 500 por mês. O preço unitário foi estabelecido em 80 para os 3 períodos e o total de receita, obviamente, é a multiplicação dessas duas linhas, né? Poderia colocar aqui um crescimento do preço, embutindo aí talvez uma inflação, mas não é a intenção aqui tornar o exemplo muito complexo para que dificulte o entendimento. Vou tirar aqui os impostos, que é 20% dessa receita, e eu tenho a receita líquida. Pronto. Quem conhece a estrutura de demonstração de resultado, nós temos lá a primeira linha da DRE, que é a receita líquida do período, projetada. A tabela, agora nós passamos para o processo de análise do estoque que a gente tem de matéria-prima para poder produzir. Então veja só, voltando no slide anterior, eu tenho o seguinte, eu tenho lá aquelas quantidades a serem vendidas. Elas geram uma necessidade de consumo de matéria-prima. Então, eu preciso agora verificar qual é a necessidade de consumo de matéria-prima para dar conta de entregar aquelas quantidades vendidas. Então, vamos ver aqui quais são as premissas e políticas da empresa em relação a isso. E depois nós temos aqui o orçamento de fabricação. Então, ele é baseado no plano de vendas, né? Tem como características relativas à armazenagem dos materiais, a escala, a capacidade máxima de fabricação, a duração das etapas do processo industrial, lote econômico de fabricação, utilização de mão de obra e os arranjos de fabricação dos produtos.
em função de diferentes sazonalidades. Então, o orçamento de fabricação, ele precisa passar por um planejamento da produção, que é chamado PCP, onde é feito então todo um estudo, depois que verifica as necessidades de venda de produtos e serviços dentro da empresa para o próximo período, é importante o PCP fazer uma análise de capacidade produtiva para ver se consegue entregar aquilo que está sendo prometido para o mercado. Então não adianta nada o pessoal de vendas vender o máximo que puder, mas olha para dentro da empresa, não tem capacidade produtiva para entregar aquilo. Então vai ter problema. Então, uma das fases agora do processo orçamentário é verificar aquilo que foi prometido de entregar de produto, se a gente tem condições de produzir ou não. Se não tem condições de produzir, o PCP vai comunicar ao departamento de vendas e marketing e dizer que é para rever a sua projeção de receita para o próximo período. Então, com relação aos estoques, a premissa é o seguinte: a empresa ela vai manter um estoque final equivalente a 10% da quantidade a ser vendida no próximo mês. Então, isso é uma política de estocagem da empresa. A gente vai ver matematicamente como é que isso vai funcionar. Com relação ao orçamento, a gente tem aqui então a tabela 2, o orçamento de produção. Então, veja, eu vou pegar as unidades vendidas, que estão prometidas de serem vendidas lá naquela tabela 1, e trazer para cá 3.000, 3.500 e 4.000. E agora eu vou considerar a política de estocagem que está na premissa. 10% das quantidades do próximo mês eu vou ter que deixar em estoque. 4.000, 350, 3.000 menos 300, mais 350 é o total de previsão necessária de quantidades a serem, a estarem prontas no estoque para serem vendidas. Bom, o estoque inicial, que vem do balanço lá, real do período anterior, foi dado aqui em 300, então essa é uma informação que já está lá no balanço inicial, no estoque inicial, era de 300. Então, 3.350, como eu já tenho 300 unidades, né, 300 sacas ali de ração para cachorro, para vender, já prontas para vender, então eu tenho que produzir a diferença, 3.350 menos 300, 3.050. Então, repetindo o processo, a previsão de vendas em janeiro é 3.000, eu tenho que deixar 350 em estoque, conforme a premissa de a política de estocagem, e eu tenho então um total aqui de 3.350 unidades de produtos necessárias. Como eu já tenho 300 de estoque inicial, a minha produção do período é apenas 3.050. 3.350 menos 300, 3.050. Então, para o período seguinte, eu tenho que vender 3.500, além disso eu tenho que deixar 400 em estoque. Então a previsão de necessidade de produção é 3.900. Só que eu tenho um estoque inicial que eu já deixei do período anterior. Então a minha necessidade de produção do mês de fevereiro é 3.550. E assim vai. No último período, março, eu tenho aqui 450, que é uma previsão que seria 10% da receita de abril. Como nós estamos fazendo aqui uma projeção apenas de 3 períodos, eu teria que ter a receita de abril para projetar 10%. Isso não foi dado, então este valor aqui já está sendo dado como estoque final no nosso exemplo aqui. O que nos faz depender daí que a próxima receita de abril seria 4.500. Obviamente, está subindo 3.500 a cada período. Então, eu tenho uma necessidade de previsão total de 4.450. E eu vou descontar o estoque final de fevereiro, como estoque inicial, eu já tenho pronto, então eu tenho que produzir somente a diferença. Então, essa aqui é a minha necessidade de produção de cada
mês orçado. A partir do momento que você projetou a necessidade de produção, a gente vai partir para o orçamento de custo da matéria-prima, dos materiais necessários para produzir esses produtos e o quanto custa isso no processo de fabricação. Então, a gente precisa aqui de agora olhar, entre aspas, a receita de bolo de cada produto, que é o padrão de consumo de matéria-prima. Então, está escrito lá no padrão de consumo, na receita de fabricação desse ração para cachorro, que para cada unidade de produto produzida, a empresa consome 2 quilos de matéria-prima. Então, está lá a informação dada. Cada saca de, de ração para cachorro, a empresa consome 2 quilos de matéria-prima. Essa é uma informação importante para a gente fazer o orçamento de custo de matéria-prima. Para a premissa para compras de estoque de matéria-prima. A empresa pretende deixar em estoque final a cada mês uma quantidade de matéria-prima também de 10% do total de matéria-prima necessária do mês seguinte. Então, são estoques finais que a empresa precisa deixar pronto também de matéria-prima. Né? Essas políticas, pessoal, é mais para garantir aí uma eventual variação daquilo que está sendo projetado e garantir um estoque mínimo ali estratégico de segurança para a empresa não ficar em apuros, né? Para cada quilo de matéria-prima, a empresa espera pagar R$ 5. Então, para cada saco, ela gasta 2 quilos de matéria-prima, cada quilo custa R$ 5 de custo para ela de matéria-prima. Então, como é que vai ficar aqui o orçamento, a tabela 3, o orçamento de custo de matéria-prima? A gente tem aqui a previsão da produção, que nós já calculamos, vamos trazer para cá, daquela última tabela que a gente calculou, a previsão de produção. Se você se perdeu, pare o vídeo e volta um pouquinho mais atrás, que você vai ver que nós chegamos nessa linha de produção necessária. Cada matéria-prima. Agora a gente vai colocar qual é a quantidade que a gente vai gastar através daquele receita de produção da saca de ração. Então eu tenho um total de matéria-prima necessária, 3.500 vezes 2 quilos, 6.100 quilos, 7.100 quilos e 8.100 quilos. Eu tenho que deixar 10% no estoque final de matéria-prima, como estoque de segurança, então, eu já estou calculando aqui os 10%. Então, 6.100 com mais 710, eu tenho que ter um total, então, de matéria-prima disponível de 6.810. Bom, o estoque inicial, que vem do período anterior, é de 610, então eu não preciso comprar exatamente 6.810, porque eu já tenho um estoque que já vem aqui do período anterior. Então, a previsão é 710, que é o estoque final, vem para o estoque inicial do período anterior, vai para estoque final. 810 vai para estoque final. Então, vai ficar assim, 610. A previsão, 6.810 menos 610, vai dar 6.200. 6.200, 7.200 e 8.200. É a previsão de consumo de matéria-prima. Então, essa é a previsão de consumo de matéria-prima. Eu levei em conta aqui, então, a chamada variação de estoques, o estoque inicial com estoque final. Tem um detalhe que não está aqui, né? Pode ser que, por exemplo, do meu estoque inicial, uma parte se perdeu, ficou vencido, né? Então, a gente poderia considerar aqui uma linha a mais, que é as perdas em estoques que podem ocorrer, né? Então, é uma complexidade a mais aí que na prática pode ocorrer dentro das fábricas, né? Então, a previsão de preço da matéria-prima foi dado na premissa de R$ 5, né?
Então, logo, eu tenho aqui um custo em reais de R$ 31.000 para comprar matéria-prima em janeiro, 36.000 em fevereiro e 41.000 em março. Tá? Isso aqui está em reais. Eu não coloquei o R cifrão aqui, mas está em reais. Bom, essa é a primeira, a terceira etapa aí do nosso orçamento, que é a parte de matéria-prima. Agora nós vamos para o orçamento de custo de mão de obra. Vai ser necessário para transformar essa matéria-prima em produto. Então a gente leva em consideração qual é o número de horas necessárias do pessoal da produção, a valorização disso em termos monetários e a obtenção do custo total da mão de obra direta. Então, o padrão de consumo de horas de mão de obra na fabricação do produto, que também faz parte daquela receita de bolo do produto, para cada unidade do produto produzida, a empresa emprega 2 horas de mão de obra. Esse é o padrão. Para cada hora de mão de obra, a empresa irá incorrer em um custo de R$ 10. Então, primeiro eu vi o quanto que eu consumo de hora, em termos padrão, e quanto que custa cada hora. E aí a gente vai compor a tabela 4, que é o orçamento do custo de mão de obra. Vamos lá. Previsão de produção. De novo, eu tenho aqui que partir da previsão de produção que o PCP fez. Essas unidades, então, já foram calculadas previamente. Mão de obra direta custa R$ 2. Aliás, eu consumo 2 horas de mão de obra para cada unidade produzida. Então, eu tenho aqui a total de mão de obra direta para cada unidade produzida. Isso aqui, então, o total em horas de mão de obra direta. Como cada hora custa R$ 10, agora eu vou monetarizar isso e calcular. Eu vou gastar R$ 61.000 de mão de obra direta em janeiro, R$ 71.000 em fevereiro e R$ 81.000 em março. Depois a gente tem o orçamento de custos fixos, custos indiretos de fabricação. Tá? Então, em geral, é composto pela mão de obra indireta, a depreciação dos equipamentos, outros materiais, seguros, aluguéis, serviços de terceiros, energia elétrica, água, entre outros. A título de exemplo, a gente vai ter aqui: a empresa espera incorrer em R$ 2 de custos indiretos variáveis para cada unidade produzida. Tá? Então, vamos dizer aqui que ela utilize água, né, no processo produtivo, porém essa água ela é consumida em diversos departamentos, não só na produção, e é difícil de estabelecer ali um consumo direto no produto. A empresa espera incorrer em R$ 3 de custo de mão de obra indireta para cada unidade produzida. A empresa espera gastar R$ 1 de energia para cada unidade produzida e os custos de manutenção serão de 0,40 centavos para cada unidade produzida. Então, são os indiretos que a gente chama de variáveis, porque eles estão atrelados ao volume de produção. Então, a tabela 5 vai calcular os indiretos variáveis de fabricação. Custos variáveis. A gente tem então um material indireto, que é R$ 2, vezes 3.000 unidades a serem produzidas, também calculada já previamente pelo PCP, naquela tabela que a gente viu. Eu tenho 6.100. Aqui eu tenho 7.100 e aqui eu tenho 8.100 em valores reais, valores monetários. A mão de obra indireta, fazendo o mesmo cálculo, seguindo ali as informações que eu dei no slide anterior, você vai ter 9.150, 10.650 e 12.150, ou seja, pegando cada volume de produção e multiplicando pela sua taxa respectiva, assim como eu fiz na primeira linha aqui. Na terceira linha, fazendo o mesmo raciocínio, eu chego a esse orçamento. Na quarta linha, fazendo o mesmo raciocínio, eu chego a esse orçamento. Então, o total de custo variável é isso que está dado aqui: 19.520, que é o somatório dessa primeira coluna, 22.720 e 25.920. Bom, para os custos indiretos de fabricação, foram levantados o seguinte:
o salário da supervisão é 20 mil por mês, a depreciação das máquinas e equipamentos é de 4.500 por mês, taxas e seguros 3 mil por mês, manutenção 5.700 por mês, e o rateio desses custos indiretos para os produtos vai ser feito da seguinte forma: total de custo indireto de fabricação, que é o somatório disso tudo aqui, dividido pelo total de horas de mão de obra direta. Aí eu vou achar a taxa de alocação dos custos indiretos aos produtos. Como a gente só tem um produto, fica mais fácil de fazer. Tabela 5. Então, eu vou calcular o custo indireto de fabricação conforme foi dado no exemplo, no slide anterior. Então, é simplesmente aqui a, a reposição dos custos que foram dados nesta tabela aqui. Então, aqui eu tenho o total de custos fixos de cada mês. Aqui nessa linha, eu vou somar esta linha de custo fixo com a linha do custo variável da tabela anterior, né? Então, eu tenho aqui 32, mais o custo variável que está na tabela anterior, está dando 52. 33 mais o variável da tabela anterior está dando 55 e 59. Eu vou dividir isso aqui por as horas de mão de obra direta de cada período, né? Então, vai ficar como? O total dos custos indiretos de fabricação, que vai dar a soma dessa linha aqui, 167.760, dividido pelo total de horas desse trimestre que está aqui, 21.300. Então, eu tenho uma taxa horária a ser alocada aos produtos de R$ 7,88, né? Então, essa informação nós vamos usar para fazer o orçamento do custo dos produtos vendidos, que virá em seguida. Então, o orçamento do custo dos produtos vendidos, a gente vai juntar o quanto que a gente vai gastar de matéria-prima em cada produto, o quanto que a gente vai gastar de mão de obra em cada produto e o custo indireto de fabricação também em cada produto, né? Como é que fica isso? Tabela 6, o orçamento do custo das vendas, ou custo dos produtos vendidos. Então, quanto que eu vou gastar de material direto? Eu estou vindo lá da tabela 3, dada anteriormente. Eu tenho 2 quilos de matéria-prima para cada saco de ração produzido, cada produto produzido. Quanto que ele me custa? A gente já viu que ele custa R$ 5,00. Então, eu tenho um total de R$ 10,00. Então, cada saco de ração, só de matéria-prima, me custa R$ 10,00. E mão de obra? Está vindo da tabela 4, mão de obra direta. Para cada produto, cada saco de ração, eu gasto 2 horas para produzir, me custa 10 e eu tenho 20 total. Então, até agora, eu gasto R$ 30,00 para produzir um saco de produto. E tem os custos indiretos alocados agora. Eu também gasto 2 horas, porque a base de alocação é a mão de obra direta. Só que ele me custa R$ 7,88, conforme a gente viu no slide anterior. E isso, então, me custa R$ 15,76. Então, para produzir um saco de ração, me custa R$ 45,76. Então, só lembrando que o preço de venda no início do vídeo, ele está lá estabelecido em R$ 80. Então, se a gente está vendendo por 80, a gente tem um lucro bruto aí, que é a diferença de 80 para 45, né? Esse lucro bruto ele tem que ser capaz de compensar as despesas que agora vêm. Despesas administrativas, despesas de marketing, despesa financeira, o que mais tem para cada mês aí do nosso trimestre. Então, seguindo no nosso dinâmico orçamentária, nós vamos orçar aqui quais são essas despesas, né? Então, dentro do processo orçamentário, cada departamento vai fazer o seu orçamento de despesas para comunicar isso ao departamento de controladoria para agregar isso no modelo orçamentário. Então, conforme a gente falou, são as várias categorias de despesas fora da fábrica, né? As despesas administrativas, comerciais, etc. Então, padrão das despesas variáveis. Comissão de vendas, eu vou gastar R$ 3,00 por unidade vendida, saco, e o frete eu vou gastar R$ 1,00 por saca de
ração vendida. Essas são as despesas de vendas variáveis. Então, a tabela 7 vai compor isso. Quanto que eu vou gastar de comissão de vendas, né? E o frete. Como é que eu calculei isso? O percentual que foi dado agora, né? Multiplicado pela receita que já foi estabelecida lá na tabela número 1, a receita de vendas. Então, esses percentuais multiplicados pela receita vão dar esses valores aqui, o que dá então um total de despesas variáveis para cada período, 12, 14 e 16. Então, a base desse cálculo é o percentual que foi informado na tabela anterior e a receita de vendas orçada para cada período. Premissa para despesas fixas: 5.000 de propaganda no mês, 3.000 de salário de vendedores no mês. Então, lembra que comissão de vendas é uma coisa, salário fixo é outra, né? Salário da administração, depreciação de equipamentos que estão fora da fábrica, ou seja, no escritório, na administração, e taxa de seguros, que é de 1.100 por mês. Aqui ficou errado, mas é 100 por mês. Então, trazendo essa informação para cá, a gente tem o total de despesas fixas de cada mês, né? Aqui a taxa de seguros é de 1.000 por mês. Total de custos fixos. E a gente então tem o total de despesas variáveis e fixas, que é a tabela anterior, mais essa tabela aqui, a cada período, né? Então, essas despesas aqui precisam ser cobertas pelo lucro bruto que a gente acabou de mencionar anteriormente. Bom, feito isso, a gente projeta agora a demonstração de resultado de cada mês. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui em regime de competência, ou seja, aquilo que de fato está sendo gerado em cada período, independente de como está sendo recebido, que é o regime de caixa. Então, receita gerada no período e despesa gerada no período. Depois a gente vai confrontar isso com a realidade que é a receita recebida no período e a despesa paga no período, para calcular o fluxo de caixa. Então, na tabela 1, a gente tem a receita bruta projetada, que é de 240. Também teria para fevereiro, tem para fevereiro e tem para março. Eu já deixei pronto aqui para a gente perder menos tempo, porque seguindo aqui só a dinâmica do mês de janeiro, já dá para entender o que houve nos demais períodos. Então, é consultar na tabela 1, o que está lá, traz para cá, para essa tabela 8, que é a da demonstração do resultado do exercício. Depois você tem as deduções dos impostos em cada período. E aí você tem a receita líquida em cada período. E aí na tabela 1 vezes a tabela 6, a gente vai ter a composição do CPV. 137 no período de janeiro, 160 no período de fevereiro e 183 no período de março. Lucro bruto, 5.720, 63 e 72. Esse lucro bruto, conforme a gente falou, ele tem que ser capaz de cobrir as despesas fixas e variáveis. Então, vamos para as despesas operacionais, que em primeiro lugar é a tabela 7, que são as despesas de vendas e administrativas variáveis e fixas, né? E então a gente tem um lucro operacional de 19.720. No período seguinte, a gente tem um lucro de 26 e depois 33. Além disso, nós temos que pagar os impostos, considerando uma empresa lucro real, né, sob o regime de lucro real, 9% de contribuição social mais 15% de imposto de renda. E teria mais 10% de adicional, dependendo do porte da empresa. Mas vamos deixar aqui numa alíquota de 9 para contribuição social e de 15 para imposto de renda. Multiplicando isso, então, pela base de cálculo, a gente tem aqui 1.774 e 2.958, de modo que o lucro líquido do período esperado é de 14. Fazendo a mesma conta para fevereiro, o lucro é de 20 e para março o lucro é de 25. Então,
O processo orçamentário está terminado até aqui na base da estimativa de lucro que a empresa vai ter em cada período. E o que se precisa verificar agora é a margem de lucro, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, para ver se essa margem é razoável. Então, fazendo a conta, a gente tem aqui o lucro líquido de 14 dividido pela receita líquida de 192, a gente tem uma margem de 7,81, depois ela sobe para 9 e depois ela sobe para 10. Então, a empresa precisa verificar se esta margem está adequada ao que ela espera de médio e longo prazo. Estando adequada, o processo orçamentário fica terminado na parte da apuração do lucro operacional. Caso não esteja, toda essa dinâmica ela é rodada novamente para que cada departamento refaça suas estimativas até que se atinja a meta estabelecida, né? Então, aquele vai e volta de orçamento no final do ano é em função disso. Se não deu a margem adequada, vai rever o orçamento todo, partindo do mercado, a quantidade a ser vendida, preços, custos de produção, até chegar nesse líquido final aqui. O orçamento de capital é feito, então aqui são os investimentos em máquinas e equipamentos. A título de exemplo, vamos considerar aqui que a gente tem aqui a compra de um veículo, né? Nós precisamos estabelecer para ele três informações básicas. Quanto vai custar o veículo? 35 mil. Ele vai durar 5 anos e ele vai gerar de benefício econômico 9.500 para a empresa, em termos de fluxo de caixa. Então, essa é uma estimativa que é feita, né, de estudo de viabilidade técnico-econômica. Não vamos entrar em detalhe aqui, no nosso canal tem aí vários vídeos sobre análise de investimento. E o custo de capital, que é o custo de oportunidade, a TMA, desse projeto é de 10%. Então, a gente tem três indicadores básicos que são estudados em estudo de viabilidade, que é o VPL, a taxa interna de retorno, TIR, e o payback. Para o caso do VPL, a gente tem que trazer ao valor presente cada benefício de fluxo de caixa para o momento presente. Quando você faz isso descontando a uma taxa de 10%, você vai chegar num VPL de 1.012, né, que é 35 mil de investimento, mais o valor presente de todos esses benefícios aqui a valor presente. Então, isso indica que o projeto é viável e deve ser, então, implementado na empresa. No caso do payback, se ele vai durar 5 anos, né, a gente vê aqui que 35 mil vai me custar esse equipamento, né, esse veículo. E se eu dividir isso por 9.500 por ano, que é o que ele vai devolver para a empresa em termos de fluxo de caixa, então ele devolve em 3,7 anos. Em 3,7 anos, a empresa tem o dinheiro de volta, né? Então, do terceiro ano para o quarto. No caso aqui, então, do orçamento de caixa, a gente tem o seguinte para fazer. 60% das vendas brutas do mês serão recebidas à vista e o restante no mês seguinte. Então, aquela receita projetada, 60% vai ser recebida nesse próprio mês de janeiro e 40% em fevereiro. As receitas de fevereiro, 60% serão recebidas em fevereiro e 40% em março, e assim por diante. E no caso das compras, 50% das compras de matérias-primas totais serão pagas à vista e o restante no mês seguinte. Os demais despesas, não estamos falando nada, vamos considerar como todas sendo pagas no próprio mês. Então, para o orçamento de contas a receber, o que nós temos? A exemplo ilustrativo. Contas a receber do mês de dezembro é uma informação que vem do balanço do mês anterior, do ano anterior, que é 60 mil que está lá no balanço. E nós temos que verificar o quanto nós vamos vender em janeiro, 144,96. Então, esse é o total de vendas que vem da tabela 1. Só que 60% eu recebo em janeiro e 40% eu recebo em fevereiro. As vendas de fevereiro eu vou distribuir também 60% em fevereiro e
40% em março. E as vendas de março eu vou distribuir para 192 em março e 128 em abril. Então, a soma dessa coluna vai dar o total de recebimentos efetivamente relativo a receitas em cada período, em cada mês orçado. Feito isso, a gente vai para o contas a pagar. Então, o saldo com fornecedores de matéria-prima vem do ano passado no total a pagar de 12. Eu tenho as compras de janeiro que são distribuídas de acordo com os percentuais, metade, metade em cada mês, metade à vista, metade 30 dias depois. As compras de fevereiro, metade à vista, metade 30 dias depois. Compra de março, metade e metade. Somamos todas as colunas, a gente tem então o total de saídas referente a compras de matéria-primas em termos de fluxo de caixa. Juntando tudo isso agora no fluxo de caixa, como é que fica? O nosso saldo inicial de caixa vem do balanço anterior, que é 45, é uma informação dada. Eu vou botar aqui, então, a tabela de entrada de vendas, que é a tabela 9, é o efetivamente de caixa que está entrando no mês de janeiro. E eu tenho o total de entradas em 204. E agora eu vou calcular o total de saídas, né? Total de saídas deu 249. Como é que ele foi composto? De todos esses itens aqui. Contas a pagar veio da tabela 10, que eu tenho que pagar de 27.500. O salário veio da tabela 4. O custo indireto de fabricação sem a depreciação, porque a depreciação é um item que não sai do caixa, né? Então é 48.200. Vendas administrativas da tabela 7, também sem a depreciação, 33.500. Os impostos sobre vendas, 40 mil, vem da tabela 1. O imposto de renda vem da tabela 8, 3 mil. O investimento, que é de 35 mil, que vai ocorrer em fevereiro, conforme está estabelecido lá no nosso slide sobre a compra do veículo. Ele vai ser comprado só em fevereiro, né? Então, esse total aqui é 35 mil. Total de saídas, 213, 220. E a gente tem, então, um superávit no mês de janeiro de 35.780. No final, nós temos, então, um saldo final de 35.780, que é isso que está aqui. Como eu não tenho necessidade de empréstimos e nem estou aplicando dinheiro nenhum, o dinheiro que está em caixa no final é 35. E assim vai. O próximo período começa com 35, e aí eu tenho todo esse cálculo de orçado de cada tabela, que vai me gerar 20, e assim por diante, né? Esse, então, vai ser o nosso orçamento de fluxo de caixa do período. Depois de feito isso, pessoal, tem aí as análises de indicadores feitas em cima do balanço, da DRE e de fluxo de caixa, que são basicamente esses indicadores aqui que eu costumo trabalhar. Eu não vou apresentar nessa videoaula, mas apenas a título de indicativo que pode ser feito depois de você ter feito o seu orçamento todo num processo de modelagem aí, né? Eu incentivo você a reproduzir essas tabelas todas no Excel passo a passo, para que você tenha isso de uma forma dinâmica e faça variações de premissas e veja o impacto no orçamento da empresa. Eu vou deixar também no link da descrição desse vídeo o slide em que a gente se baseou agora para fazer a apresentação. No mais, muito obrigado aí pela sua atenção. Qualquer dúvida, a gente tem aí os contatos logo abaixo. E se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, comente e distribua para os seus colegas para que alcance mais e mais o conhecimento compartilhado aqui nesse momento. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.